Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria, estamos aqui juntos, Comunidade Divina Luz e você, na oração da manhã, nessa terça-feira, dia 8 de julho, e nós estamos fazendo esse caminho de cura interior aqui na oração da manhã. Tá sendo bom para você? Está gostando dos nossos temas, da abordagem, da palavra de Deus? Isso está te auxiliando nesse caminho de cura interior? Deus está tocando no seu coração? Então escreve aqui para a gente nos comentários como está sendo para você essa jornada. Nós estamos nos preparando também para o Kairos que vai acontecer no dia 20 de julho, aqui na nossa sede em Caraís, Kairos de cura interior. Então nós já estamos durante esse mês vivenciando esse caminho, deixando o Senhor falar no nosso coração. Com certeza Deus está falando aí com você e tem muito ainda a dizer, tem muito ainda a revelar, tem muito para ser curado, mas que bom que já demos grandes passos até aqui, na verdade, é uma vitória por dia, uma vitória a cada dia. Então louvado seja Deus pela graça de hoje, pela bênção de hoje. Você já pode agradecer ao Senhor, porque com certeza no dia de hoje Ele concede uma graça para você e para toda a sua família, viu? Aproveita aí e compartilha essa live para que a gente possa alcançar mais pessoas nessa manhã, para que a palavra de Deus vá sendo propagada para muitos ouvirem. Quantos precisam se abastecer desse amor e da misericórdia do nosso Deus, não é verdade? Então, ajude o Senhor a tocar no coração de muitas pessoas, compartilhando essa live aqui de hoje também, tá bom? Então a gente conta com você. Pega a palavra de Deus e vamos abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Nós vamos hoje pedir para que o Senhor venha nos curar de todo sentimento de solidão. Tem a solidão que é boa, o momento de ficarmos sós, de uma forma boa, positiva, mas também tem aquele lado negativo que a gente precisa ser curado. Sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, aproveita aí, dá o seu like também, né? Para que aqui o nosso canal, para que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo. Então, vai dando aí o seu like também, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, pedimos que sobre nós o Senhor envie Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, agora nós pedimos que a Tua presença nos cure, nos liberte, nos restaure e que o Senhor possa afugentar agora toda a presença maligna, todos os espíritos malignos que nos rodeiam, que nos cercam. Que o Teu sangue redentor seja colocado ao nosso redor para nos blindar, para nos proteger contra todas as investidas malignas em nome de Jesus. Pedimos a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que nos pedem orações. Nós pedimos agora, nesse momento, que o nosso coração está voltado para Deus. Nós pedimos agora a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Meu irmão, minha irmã, vá pedindo agora a intercessão de Nossa Senhora, vá pedindo a ação do Espírito Santo sobre você. Faça a sua oração também. Abra sua boca, proclame através dos seus lábios que você deseja receber essa graça, essa presença do Senhor hoje na sua vida. Que o Senhor hoje possa entrar no seu coração e te preencher por inteiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então pega a palavra de Deus, vamos abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Nós vamos ler aqui sobre a samaritana. Volta e meia nós meditamos sobre essa palavra, mas como é forte a gente saber que a palavra de Deus ela é atual, né? E ela é para esse momento. Cada vez que a gente lê a palavra, por mais que a gente já tenha lido, mas que a gente já tenha refletido sobre essa passagem, sobre esses versículos, ou em outros momentos, em outros versículos que a gente já leu, sempre é diferente, porque a palavra de Deus é viva, ela é atual, ela é para hoje, ela é para agora. Então, deixa o Senhor falar nesse momento no seu coração, para que Ele possa te curar. Amém? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus em sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no capítulo 4, no Evangelho de São João, e Jesus está nesse momento, na sua vida pública, curando, libertando, encontrando a muitos. E aqui começa dizendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus recrutava e batizava mais discípulos que o João. A fama de Jesus estava se espalhando. Então Jesus sai daquele lugar, ele não queria que os olhos, que as atenções se voltassem para ele. Ele sai daquele lugar, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. E então ele vai para um lugar sozinho, né? Chegou até a Samaria, onde havia ali um poço, e Jesus ficou ali. Cansado, diz aqui, fatigado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. E os discípulos tinham ido buscar alimento, enfim, Jesus ficou ali sozinho. E naquele momento que Jesus está ali no poço, chega uma mulher ao meio-dia para buscar água. Uma mulher de bem não ia à beira do poço naquele momento buscar águas, e um pouco mais à tarde. A gente vai ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 26 ou 27, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui comigo rapidinho. Deixa marcadinho aí João capítulo 4. A gente está em João capítulo 4 e vamos lá, 24, Gênesis 24. No versículo 10 vai dizer assim, que o servo de Abraão, tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu levando as mãos cheias de riquezas de Abraão, das riquezas de Abraão.
e pôs-se a caminho andando para a Mesopotâmia para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Então veja aqui, Gênesis 24, versículo 11. Pela tarde, era um horário já quase tardinho, né, ali, era um horário que as mulheres de bem iam buscar água para alimentar os camelos, para alimentar os rebanhos, para alimentar os animais, para alimentar a casa, enfim. Elas iam buscar água de tarde. E aqui vai dizer a palavra de Deus que era por volta do meio-dia e aparece uma mulher para buscar água. Por que essa mulher ia nesse horário de meio-dia e não ia de tarde junto com as mulheres de bem, né? Aqui vai falar depois sobre o diálogo de Jesus com essa mulher, com a samaritana. Uma mulher que Jesus vai dizer, ela vai dizer para Jesus que ela teve 5 maridos e o que ela tem agora, ele vai dizer para ela, o que ela tem agora não é dela, não é seu. E ela diz isso para ele, né? A mulher suplicou, dá-me dessa água, disse Jesus, vai, chama o teu marido e volta aqui. Ela vai dizer, não tenho marido, disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Ali, dando continuidade ao texto, essa mulher fala assim, Senhor, vejo que és um profeta. Jesus revela ali para ela que ele sabia muito bem aquilo que ela fazia, a forma como ela vivia, mas ele não estava ali para condená-la pelos seus pecados, mas ele estava ali para apontar para ela um outro caminho, um caminho que faria com que essa mulher não viesse mais a se esconder, devido à sua vida, às suas escolhas, devido à sua vida de pecado, envolvida provavelmente em adultério, numa vida quase que de uma prostituição, ou talvez até isso, quantas coisas essa mulher viveu, passou, quantos relacionamentos essa mulher já teve. Era uma mulher ferida, uma mulher machucada, vulnerável afetivamente, estava aceitando já qualquer coisa, qualquer amor, qualquer afeto, e ela vai ali naquele horário para tirar água do poço ao meio-dia, no horário onde não tem ninguém, no horário onde as mulheres de bem não iam. Ela foi sozinha, ela não podia ficar no meio das mulheres de bem, ela era uma mulher desprezada, aquela que todo mundo olhava assim, torcia o nariz, né, torcia os olhos, essa mulher, então ela era rejeitada, ela era menosprezada, desprezada, não podia estar junto com as mulheres de bem, então ela vivia em uma solidão. Jesus chega até aquele poço, fica por um instante sozinho, porque ele queria encontrar com essa mulher. Ele vai para ali, não por acaso, foi coincidência? Não existe isso para o nosso Deus, né? Ele vai ali para ter esse encontro com essa mulher e ter a vida dela transformada e dar a oportunidade para que ela viva uma nova experiência, apontar um caminho para ela de dizer não à solidão. Como o tema de hoje, né? A cura da solidão. Jesus quer curar a mim e a você desse sentimento de solidão. Ela vivia na solidão por alguns motivos. Pela vida de pecado, pelas escolhas, pelas carências, por tudo que ela vivia, pela vergonha. Então ela preferia, ela também preferia estar sozinha, porque sabe quando você se aproxima de pessoas que não te fazem bem, pessoas que te humilham, pessoas que de repente você está passando por uma situação delicada e quando você vai ao encontro de determinadas pessoas, ali você se vê exposto, ali você se vê exposta, se vê humilhado, humilhada, e você não quer passar por esse constrangimento, você não quer que as pessoas fiquem olhando para você e te apontando, todo mundo sabendo o que você fez, todo mundo te condenando, te criticando, e aí você prefere o quê? Se isolar, se esconder, não contar para ninguém, não ver ninguém, né? Então, existem dois lados da solidão, assim, de você permanecer, de você estar sozinho. Você pode querer viver um momento sozinho,
porque você precisa olhar para dentro de si, porque você está em busca de um autoconhecimento, porque você está fazendo uma reflexão sobre a sua vida, porque você quer estar mais próximo, mais próxima de Deus, e isso é muito bom. Jesus vai até o deserto para ter intimidade com Deus, para falar com o Pai, para ouvir o Pai. Ele é levado para o deserto para ficar aqueles 40 dias no deserto que a gente sempre medita, né? Na quaresma, a gente está sempre meditando sobre esse tempo que Jesus passa no deserto. Ele vai para lá levado pelo Espírito Santo. Ele é tentado pelo inimigo, né? Pelo demônio, passa por todas aquelas tentações, mas ele sai de lá fortalecido pelo Senhor. O Espírito Santo estava com ele, permanece nele, e a força do Espírito Santo faz ele passar por todas aquelas tentações. Então, mas ele vai para lá para ele ter esse momento de recolhimento com Deus. Quantas vezes Jesus falava para os seus discípulos, fiquem aqui, né? Vigiem, guardem, esperem que eu vou falar com o Pai e depois eu volto. E Jesus ficava horas, né? Ficava naquele momento de intimidade com o seu Pai, com Deus. Então, existem esses momentos que nos são necessários. O momento de você sair da agitação, de sair do barulho, muita gente falando, muita coisa acontecendo, cabeça agitada, trabalho. Então, todos nós precisamos de um tempo de silêncio, todos nós precisamos de um tempo de descanso, todos nós precisamos de um momento a sós com o nosso Deus. As orações comunitárias, as orações com todos, elas são importantíssimas, elas são maravilhosas, né? A gente vivencia aqui num grupo de oração na Divina Luz, todo mundo junto, rezando, que coisa linda que é, não é? É tão bom a gente estar ali clamando o Espírito Santo juntos, a gente está em adoração, todo mundo junto, a gente canta, a gente louva, a gente reza, e isso é maravilhoso, é muito bom, maravilhoso a Santa Missa, onde estamos todos ali comungando, recebendo o corpo de Cristo, celebrando a Eucaristia, é maravilhoso, esses momentos são fundamentais para nós, mas ainda assim são necessários os nossos momentos de solidão, de encontro com Deus, um momento a sós com Ele. Não é uma solidão plena, porque a gente não fica totalmente sozinho, abandonado, a gente fica com o Senhor. Então há uma grande diferença da gente querer viver momentos assim, onde nós não ficamos abandonados, mas nós estamos na presença de Deus, sozinhos humanamente falando, sem uma pessoa exata do nosso lado, mas nós temos ali o nosso Deus junto conosco. Então, esse momento ele é fundamental para nós. Agora, a solidão, ela nos afasta das pessoas e também nos afasta de Deus. Quando a gente vive um momento de solidão, onde a gente não quer ver ninguém, onde a gente não quer ouvir ninguém, a gente também não consegue ouvir a Deus. A gente fica a sós com os nossos pensamentos. Isso é muito perigoso. Veja a diferença de você estar sozinho e estar na presença do Senhor e Ele está falando com você. Outra coisa é você estar sozinho com seus pensamentos que muitas vezes te atormentam e te levam para uma direção contrária, para uma direção que afasta de Deus. Porque sozinhos nos nossos pensamentos, com os nossos botões, né, como dizia antigamente, a gente corre o risco de ficar confuso, de ficar no meio de conflitos. A nossa mente nos leva, a nossa imaginação, ela nos leva a conflitos, a insegurança, ao medo, ao desespero, à inquietude. Isso não nos traz respostas. Mas teve uma pessoa que foi te visitar, teve uma pessoa que foi orar por você, teve uma pessoa que ligou para você para saber como você está. Mas às vezes a gente está esperando que determinadas pessoas falem com a gente. Muitas vezes tem várias pessoas falando, várias pessoas, ou não muitas, mas algumas, estão ali e que são verdadeiramente a presença do Senhor para cada um de nós. E às vezes a gente não percebe, porque a gente está tão fissurado ali, tão obcecado, que precisa ser aquela determinada pessoa para falar comigo, que se ele não falar, se ela não falar, eu me sinto sozinho. Então veja, muitas vezes esse sentimento de solidão, ele está atrelado à carência, uma carência afetiva de uma determinada pessoa ou de determinadas pessoas. Se liberte desse sentimento, meu irmão, minha irmã, seja curado desse sentimento nessa manhã e que você possa receber essa água viva que essa mulher recebeu. Jesus falava para ela, você vem sempre aqui buscar dessa água, mas enquanto você estiver na beira desse poço, você vai ter sede. Eu vim hoje aqui
te dar a água da vida. Eu vim aqui te dar uma vida nova. Sabe o que acontece com essa mulher? Depois que Jesus tem esse diálogo de amor, de afeto, sem condenação, sem constranger, sem humilhar essa mulher, mas ao contrário, revelando para ele ali a sua infinita misericórdia. O que acontece depois, no final, vai dizer assim, no versículo 27, nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Eles já olharam aquela situação e já se surpreenderam com a atitude de Jesus em falar com aquela que ninguém queria falar, né? Ninguém, todavia, perguntou para ele assim, que perguntas ou o que falas com ela? Ninguém perguntou nada, eles ficaram só olhando. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Veja, aquela mulher que vivia na solidão, aquela mulher que não se aproximava de ninguém, repito, ela vivia essa situação porque as pessoas a rejeitavam e ela ficava sozinha porque ninguém se aproximava dela de fato, ou ela também vivia já essa solidão porque ela já sabia dessa condição dela e ela não lutava para sair dessa condição. Ela já estava ali vivendo aquilo, bom, não tem jeito, eu tenho que agir assim, eu tenho que ficar sozinha porque ninguém gosta de mim, que ninguém se aproxima. Então ela se acostumou com aquela situação de rejeitada, de desprezada, então vivia no seu silêncio, vivia na solidão. E Jesus vai até essa mulher para trazer de volta essa mulher para o convívio com as pessoas. Ele a insere de novo na sociedade, ele mostra para ela, olha, você não precisa ter vergonha de ninguém, porque também esses têm os seus defeitos, porque também esses têm os seus pecados, não é? Jesus vai falar para aquela mulher adúltera, quando aqueles homens queriam atirar pedra nela, ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus vai dizer que, acusados pela própria consciência, eles foram se afastando um a um daquela mulher. Então, não houve condenação, não houve mais crítica, não houve julgamento. Meus irmãos, nós não podemos criticar e julgar ninguém, porque nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas misérias, nós temos as nossas limitações e devemos pedir perdão a Deus por tudo aquilo que nós fazemos, que nós não deveríamos fazer. Cada vez que nós nos afastamos de Deus, mas ainda bem, graças a Deus, temos um Deus misericordioso, que nos ama, que nos quer, que cuida de cada um de nós, que abre os braços cada vez que a gente decide voltar para Ele. Então, esse encontro dessa mulher hoje nos ensina que devemos retornar aos braços do Pai, voltar ao ponto de partida, pedir perdão sim pelos nossos pecados, nos confessar, reconhecer que somos pecadores, mas não nos escondermos por aquilo que vivemos, por aquilo que passamos, que possamos também amadurecer e saber enfrentar os conflitos, enfrentar as situações que passamos. Quantas vezes a gente guarda o que sente? Quantas vezes a gente esconde o que a gente sente? Com medo de magoar as pessoas, com medo de ser rejeitado, com medo de falar e gerar outro conflito, outro problema, uma briga, qualquer coisa nesse sentido. Então, peçamos ao Espírito Santo a inspiração para sabermos falar. Peçamos ao Senhor a sabedoria no falar, a sabedoria no ouvir, a sabedoria no agir. Peçamos ao Senhor o dom do discernimento do Espírito. Peçamos ao Senhor um espírito de coragem, de ousadia, de autoridade. Ao mesmo tempo, peçamos ao Senhor a docilidade, a brandura, a temperança. É na oração, meu irmão, minha irmã, não tem outro jeito. É na oração e é através da ação do Espírito Santo em nós que nós somos capazes de nos libertar dessas correntes que nos aprisionam. É através do amor de Jesus, o amor misericordioso do Senhor, como Ele teve para com essa mulher e Ele tem para cada um de nós. Essa mulher deixou o seu cântaro para trás, ela deixou o seu passado para trás, ela deixou a sua vergonha para trás, ela deixou aquele desprezo para
trás, ela deixou a solidão para trás e ela se reintegrou à sociedade, ela se reintegrou às pessoas, ela teve coragem de dizer para aqueles homens, aquela que não podia falar com ninguém, aquela que ninguém queria ouvir, ela vai até os homens e fala, vinde vede, será que porventura não é esse o Cristo? Ele falou tudo de mim, gente, vai lá. Acabou a vergonha, né? Acabou o desejo da solidão. Ela agora queria estar no meio das pessoas e falar com as pessoas. Por quê? Porque ela foi curada. Quem é curado não fica em silêncio para sempre. É como uma única escolha na vida. Repito, o silêncio ele é necessário quando ele é feito com sabedoria. Mas falar também é um ato que cura, que liberta. Também com discernimento, também com sabedoria. Então, peçamos juntos ao Senhor nessa manhã que Ele venha nos curando de todo sentimento de solidão. Senhor, nós pedimos nessa manhã, derrama sobre nós essa água viva do Teu Espírito, assim como o Senhor jorrou sobre essa mulher, para que ela não ficasse mais sozinha, mas para que ela vivesse esse novo do Senhor na sua vida, voltando e se aproximando das pessoas. Também assim nós queremos voltar, nos reconciliar, nos aproximar das pessoas, nos aproximar daqueles que amamos, nos aproximar até mesmo daqueles que nos feriram, mas de cabeça erguida, sabendo que a mão do Senhor está sobre nós. Livrai-nos, Senhor, de toda rejeição, de toda humilhação, de todas as palavras negativas. Venha curando o nosso coração. Cura o nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a enfrentar as nossas dificuldades, as tribulações, pela Tua graça, pela Tua grandeza e pela Tua infinita misericórdia. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, obrigada, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Bendito seja o Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui nessa manhã, nessa terça-feira, sabendo que a mão de Deus está sobre nós, como sempre falamos aqui, né? A mão de Deus está sobre nós e Ele está curando o nosso coração. O Senhor está curando você de sentimento de rejeição. O Senhor falava, né, na oração que muitas vezes a sua solidão é devido a esse sentimento de rejeição que você passou e que você não conseguia sair da solidão devido a esse sentimento. Mas o Senhor está concedendo a você nessa manhã uma gota do teu sangue, essa gota de amor, para que você volte à vida, para que você se reconcilie, para que você volte, se reintegre junto às pessoas como essa mulher, tá bom? Amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Escreve aí nos comentários, eu tomo posse dessa palavra, que com certeza ela é hoje para você, tá bom? Logo mais à noite, meus irmãos, nós estaremos juntos aqui, nós, minhas irmãs, estaremos juntas no nosso programa Mulheres, às 20h30, aqui no nosso canal no YouTube. Vamos mergulhar e nos inspirar em mais uma mulher aqui da Palavra de Deus, né? Então vamos conhecer mais uma grande mulher, né, na Palavra do Senhor. Hoje à noite a gente espera por você. E você que precisa receber essa oração individual, como falamos aqui hoje, né, sobre o sentimento da solidão, às vezes você
precisa de ajuda. Então, se você precisa de ajuda para trabalhar ainda mais isso, conversar, colocar para fora e receber essa oração diante de Jesus, venha até nós. Estaremos aqui hoje às 15h30 com o nosso Ministério de Cura na nossa sede para orar por você diante do Santíssimo, orar individualmente. À noite no Fonseca, às 20 horas, tá bom? E na quinta-feira também, às 20 horas, aqui na nossa sede. Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta aqui na oração da manhã, dando continuidade a esse tema de cura interior. Fique com Deus.